vem proclamar a palavra. A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Aleluia, aleluia, aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor, e o reino que vem seja bendito ao que vem e a seu reino o louvor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um tempo litúrgico. Foram 34 semanas do tempo comum, mais outros 4 tempos litúrgicos, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, somados às festas e solenidades, encerrando esse ciclo com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Cristo Rei. Resumidamente falando, com esse tema, somos convidados a refletir sobre tudo que vimos e ouvimos na liturgia durante o ano que termina. É hora de saber o que foi mesmo que aprendemos com Jesus durante todo esse ano? A liturgia de hoje resume essa resposta. Aprendemos que Cristo é verdadeiramente Rei. Mas que tipo de Rei? Se soubermos responder corretamente a essa pergunta, estaremos no caminho certo e poderemos dizer que de fato ficou em nós, como discípulos missionários de Jesus Cristo, algo essencial, pois saber diferenciar Cristo Rei dos reis e reino deste mundo é algo fundamental para a nossa compreensão teológica e a nossa missão. Diante das imagens de rei e de reino que temos na nossa cabeça e que o mundo cotidiano incutiu em nossa memória, o Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como rei, mas que o seu reino não é deste mundo, não tem raízes aqui. Jesus, ao ser interrogado por Pilatos, a primeira pergunta que houve é se ele era rei, o rei dos judeus. Jesus responde com outra pergunta: Você diz isso por si? Ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos se irrita, dizendo que não era judeu, que para ele pouco importava se ele era rei ou não. O fato era que os judeus o haviam entregado para que fosse julgado, e ele queria saber o que Jesus tinha feito para ser levado ao tribunal. Diante desse questionamento é que Jesus diz que seu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, ele usaria outros meios para se defender, como faziam os judeus deste mundo. Mas não, ele estava ali humilde, desprovido de qualquer defesa humana, pronto para ser julgado e condenado conforme as leis deste mundo, mas sabia que perante Deus ele obteria a vitória. Pilatos não consegue entender e insiste na pergunta a respeito de sua realeza. Jesus simplesmente fala da sua missão, dar testemunho da verdade, somente isso. Ele nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade, e quem estivesse com a verdade estaria com ele, ou seja, com outras palavras, ele disse que todos aqueles que estavam o julgando e condenado não estavam com ele, portanto não estavam com a verdade, eram a própria mentira. Jesus desmascara os reinos deste mundo, os que usam o poder para julgar, perseguir, condenar e matar. Estimados irmãos e irmãs, ele nos ensina com esse diálogo a sermos testemunhas da verdade e não temer diante dos julgamentos e perseguições. Todos os que o seguissem
passariam por aquilo que ele passou. Portanto, se buscamos um cristianismo fácil, se buscamos poder na igreja, estamos servindo apenas os reinos desse mundo e não estamos com a verdade. E que não está com a verdade não se libertará, pois somente a verdade é que liberta. Enfim, façamos como pede as leituras de hoje. Sejamos testemunhas fiéis de Cristo, porque Ele foi testemunha fiel de Deus. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e, portanto, o chefe dos reis da terra, pois não se curvou aos reinos deste mundo. Esse rei nos amou de modo incondicional, libertando-nos de nossos pecados através do seu sangue derramado na cruz. Com seu sangue, Ele nos possibilitou participar do seu reino, fez de nós sacerdotes, reis e profetas. Através de nosso batismo, do nosso testemunho fiel, como discípulo missionário dele, participamos deste reino e nele adentramos. Nesse dia em que celebramos o Dia do Leigo, lembramos que todo aquele que recebeu o batismo recebeu uma missão. Portanto, o Cristo Rei do Universo concedeu-nos pelo batismo essa graça, que todos nós possamos viver plenamente o nosso batismo e servir a Deus de modo simples e humilde, como Cristo Rei nos ensinou. Que o seu dia, que a sua semana seja abençoada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem, insista, todo dia proclama, oportuna e